Olá, povo de Deus, segunda-feira da 11ª semana do Tempo Comum, 14 de junho de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, de 1 a 10, e de Mateus 5, 38 e 42. Diz Paulo: Irmãos, como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja desacreditado. Mas em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, com muita paciência em tribulações, em necessidades, em longanimidade, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em fadigas, em jejuns, em castidade, em compreensão, em bondade no Espírito Santo, em amor sincero, em palavras verdadeiras no poder de Deus, em armas de justiça, ofensivas e defensivas, em honra e desonra, em má ou boa fama, considerados sedutores, sendo, porém, verazes, como desconhecidos, sendo, porém, bem conhecidos, como moribundos, embora vivamos, como castigados, mas não mortos, como aflitos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo muitos, como quem nada possui, mas tendo tudo. Irmãos, voltamos à leitura da 2ª carta de Paulo aos Coríntios, e que nos acompanhará nessa semana toda. Nela vemos que Paulo recorre ao estilo mais apaixonado para defender seu ministério. Frente a grupos adversários que o fustigava, levantando suspeitas sobre seu apostolado. A defesa da unidade da igreja em Corinto leva Paulo a se manifestar como ele é, apaixonado e irado, amoroso e colérico, cheio de ternura e enérgico. O texto de hoje nos apresenta uma série de sentimentos, situações paradoxais ou em contrapontos. Paulo descreve que sua fidelidade no ministério já viveu momentos de toda ordem, mas agora trata-se de um tempo favorável, um kairos, um tempo de salvação. Com esse estilo de polaridades, Paulo vai dizendo que todas as acusações que fizeram ao seu ministério tentaram ofuscar a verdade, mas era bem o contrário. Assim, Paulo se contrapõe aos seus adversários usando o esquema de falso e verdadeiro, autêntico e mentiroso, verazes e sedutores. E qualifica o seu ministério com toda a ordem de bondade, sacrifício, privação, misericórdia e amor. Mateus 5, 38 e 42. Disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Continuamos a ler o Sermão da Montanha. Hoje, a antítese que Jesus faz à antiga lei de Talião, olho por olho, dente por dente, representa um salto qualitativo imenso. Essa lei surgiu para conter a espiral de violência,
pois punha uma norma na desforra, na vingança, que deveria ser proporcional ao mal recebido. Porém, Jesus vai além, isto é, além de não vingar, manda vencer o mal com o bem. Isso contraria a tradição iniciada com Lameque, que vemos lá no livro de Gênesis. Lá a gente lê o seguinte: Lameque disse a Ada e a Sela, suas mulheres: escutai-me, mulheres de Lameque, prestai atenção às minhas palavras. Matei um homem por uma ferida, um jovem por uma cicatriz. Se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Portanto, um olho por olho, um dente por outro dente, já significava um avanço. Porém, não conseguia frear a violência no relacionamento. A proposta de Jesus se apresenta, neste caso, com extremo radicalismo. Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. É o espírito da proposta de Jesus, nada de ler ao pé da letra, mas é o espírito da proposta para frear de vez a espiral da violência. A proposta de Jesus era absurda no seu contexto, na sua conjuntura, e será que hoje também não soa estranha para nós? Diante do direito de exercer a vingança equitativa, olho por olho, dente por dente, Jesus procura ir à raiz da violência, para arrancar desde aí qualquer possibilidade de desforra. Porém, vejamos nossa vida e nossos sentimentos mais profundos. Como conter aquele sentimento de alegria quando vemos uma pessoa má ser castigada? Como não sentir alívio quando vemos um bandido contumaz ser executado num confronto com a polícia? Fomos acostumados a ver filmes que nos apresentavam histórias envolvendo um bom mocinho e um bandido. E todos torcíamos para que o mocinho matasse o bandido e terminasse sua façanha nos braços de uma bela mulher. Era o famoso happy end, final feliz que esperávamos. É claro que hoje haja, então, inúmeras pessoas, mesmo se dizendo cristãs, que apoiam a frase bandido bom é bandido morto. E quantos de nós crescemos assistindo desenhos animados onde o malvado pica-pau sempre está se vingando de alguém, onde Tom e Jerry travam uma luta de descontar o mal feito com outro mal feito mais drástico? Ou quem não vibrou com a esperta Pantera Cor-de-Rosa, sempre levando vantagens com seus jeitinhos em suas artes? E o que dizer do sucesso dos programas que vivem de contar as desgraças e as violências do dia a dia, os chamados programas pinga-sangue? Assim, vencer o mal com o mal faz parte da nossa cultura, infelizmente. Ouvir Jesus dizer vence o mal com o bem parece destoar de tudo que aprendemos. Jesus é mesmo surpreendente. Ele nos educa com outras propostas pautadas pelo amor radical e incondicional, que nos desconcerta sempre. O teólogo Pagola nos ajuda a aprofundar essa proposta de Jesus. Diz ele: alguém disse que os problemas que só podem ser resolvidos com violência devem ser propostos de novo. E é precisamente aqui que o Evangelho de Jesus tem muito a trazer também hoje. Não para oferecer soluções técnicas aos conflitos, mas sim para que possamos descobrir
Com que atitude devemos abordá-los? Há uma convicção profunda em Jesus. Não se pode vencer o mal à base do ódio e da violência. Ao mal só se vence com o bem. Como dizia Martin Luther King, o último defeito da violência é que ela gera uma espiral descendente que destrói tudo que gera. Em vez de diminuir o mal, ela o faz crescer. Jesus não se detém a precisar se em alguma circunstância concreta a violência pode ser legítima. Em vez disso, ele nos convida a trabalhar e lutar para que nunca o seja. Por isso, é importante buscar sempre caminhos que nos levem para a fraternidade e não para o fratricídio. Daí a postura radical do cristão contra qualquer proposta de armamento. Não é cristão quem pensa em resolver o problema da violência com a arma na mão. Mas não devemos esquecer algo importante. Este convite a renunciar à violência deve dirigir-se não tanto aos fracos, que dificilmente têm poder ou acesso à violência destruidora, mas, sobretudo, aos que manejam o poder, o dinheiro, as armas, e podem, por isso, oprimir violentamente os mais fracos e indefesos. Um beijo no seu coração.